Olá, meus amigos, minhas amigas terapeutas de todo o Brasil e do mundo. É com grande alegria que a gente inicia mais uma live aqui do Instituto Terapia. Meu nome é Kleber Fervença e hoje nós teremos um bate-papo gostoso, já tradicional, com ela, a famosa, poderosa, rainha dos banhos, Dona Alessandra Pereira, do Aroma Indiú, lá dos Estados Unidos. O nosso tema hoje será procrastinação, que é um tema que ninguém gosta, né? As pessoas ficam procrastinando para ouvir mais a respeito, porque quem de nós nunca foi, ou é, ou provavelmente será um procrastinador em algumas áreas. Então vamos chamar aqui a nossa rainha dos banhos, pessoa que eu tenho muita admiração, amo demais, tanto pela simplicidade como pelo conhecimento, a Dona Alessandra. Aí ela! Hello, hello! Hello! Tudo bem, meu querido? Tudo bem? Maravilhoso! Ai, que ótimo, que ótimo. Tava com saudade de você já. Muito tempo que a gente não se vê, né? Nossa Verdade, Senhora. mas eu sei o porquê, né? Porque essa mulher é igual eu, ligada nos 220, 500 mil projetos, muitas pessoas Demais. recebendo contribuição. Isso que é o legal, que eu acho, né, Lê? A gente poder estar aprendendo, porque cada vez que a gente vai tentar passar algum conhecimento, a gente volta, estuda de novo, reolha de novo, e aí a gente vai ficando cada vez melhor. Isso aí, Por causa isso aí. disso. Pois é. Não, e o tema de hoje, assim, na verdade, é muito importante a gente falar sobre esse tema, porque eu vou contar uma historinha minha aqui, e quem me acompanha, quem sabe, quem conhece, né, e tal, vai falar, não acredito. Essa mulher que tá aí falando sobre isso, não é possível. Então a gente vai conversar, vai ser um papo bem gostoso para vocês que estão aí, né, que passam pelos processos de procrastinação, né? A gente vai explicar um pouquinho e eu acho que a parte aí do Kleber, né, que você vai conseguir passar um pouquinho para a galera toda, a parte mais psicológica, né, vamos dizer assim, por que as pessoas procrastinam, o que acontece dentro do nosso corpo para a gente, quando a gente procrastina, quando a gente deixa de fazer naquele momento e vai deixando, e vai deixando, e vai deixando, né? Então, eu acho que tem muita coisa por trás disso, né? Você Sim. que é um terapeuta aí também, enfim, a gente conversa muito sobre isso. E por que a gente trouxe, né, esse tema, assim, o Kleber sempre me deixa muito à vontade, a gente não tem muito essa coisa, não fiz nem textinho, tá tudo livre para fluir bonito, né, Kleber? Do jeito que tem que ser. Mas, adoro! Né, eu também, sem imprevistos, assim, sem imprevistos, sem edição, né, sem aquela coisa, enfim, vai fluir da maneira que tem que fluir, mas eu acho importante quando me veio essa coisa, porque como eu tenho meu amigo recebido dentro das minhas consultorias, dos meus atendimentos clínicos, pessoas me perguntando sobre isso. Não consigo fazer tudo o que eu preciso fazer, ou deixo tudo para a última hora, e aí eu me desgasto, e aí eu fico cansada, e aí eu fico chateada, porque eu não consigo fazer uma entrega decente. Então foi por isso que eu trouxe, né, a gente debatendo, a gente decidiu trazer esse tema, né, Kleber? E quem nunca, né, Lê? Quem nunca procrastinou, pelo amor de Deus? Porque isso é próprio até do ser humano. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre recompensa, sobre aquilo que a gente quer se beneficiar e por isso, de repente, não faz aquilo que precisa ser feito. Mas melhor do que isso, meus amigos, minhas amigas, nós vamos dar algumas sugestões para quebrar esse ato de procrastinar, né? Essa crença que procrastinar é irremediável. Não é. Tudo em nós, graças a Deus, é programável. Com certeza. Nós temos aí a nossa mente, né? A nosso favor, se a gente pensar, né? É só uma questão da gente entender como funciona. E é por isso que a gente está aqui, né? Sim, é verdade. Né? Muito bom. bom. Queria só começar aí agradecendo, né, a todo mundo que está assistindo a gente. Sejam sempre bem-vindos. Na verdade, esse Conversando com Aroma de hoje é um Conversando com Aroma especial, porque eu estou sendo convidada, né, a participar do Instituto. Enfim, é com muita honra e muito prazer, né, uma felicidade muito grande. Como sempre, essa parceria linda. Te agradeço.
Mas é o Conversando com Aroma de hoje, que a gente vai bater um papinho sobre a procrastinação e os banhos terapêuticos. Então, dicas boas para a gente começar o dia já fluindo bem, né, com a energia boa. E também dicas de como terminar o seu dia para no dia seguinte não procrastinar, né? Porque não adianta nada, né? A gente faz hoje e aí amanhã procrastina, não adianta nada. É tudo um ciclo, né? A gente tem que entender que é um ciclo aí bonito, né? Que a gente tem que, enfim, colocar em prática. Então, pessoal, antes, eu esqueci de perguntar, só tá todo mundo ouvindo bem a gente? Para mim tá ótimo, hoje está perfeito, som, imagem. Só tá confirme, mas mesmo. acredito que sim, porque ninguém reclamou até agora. Eu acredito que seja. Deixa eu até ver quem é que tá aí, ó. Tem tanta gente, né? Olha. Temos. Tem gente, tem aluna, aqui. Terapeutas, a Rose, Ana Maria, Andressa, Andréia. Nossa, tem tanta gente, ó. Tá indo. Ó, a Simone tá dizendo que tá ótimo. Maravilha, então. Muito bom. Então, perfeito. Desculpa, eu te cortei. O que você estava falando? Não, eu ia falar para você começar, né, tentando explicar para as pessoas aí um pouquinho, até para depois a gente entrar eu complementando, que eu tenho algumas dicas e algumas ideias aqui, algumas coisas interessantes para falar, mas para a gente começar já explicando para as pessoas o que é essa tal dessa procrastinação e por que acontece isso com nós seres humanos. Por que a gente faz isso, Kleber? Explica aí para a gente poder dar um susto aí nessa galera e logo depois falar, ó, tem solução para isso, vem com a gente. Ainda bem que, como é uma coisa que todo mundo já vivenciou, então é de fácil entendimento, né? O que a gente procrastina? Procrastina aquilo que a gente não gosta de fazer, ou aquilo que a gente tem obrigação de fazer, mas não traz, na verdade, mentalmente, a recompensa que a gente queria ter. Então, toda vez que você tem que fazer alguma coisa que você não gosta, que não te agrada, esse é o primeiro ponto para você procrastinar. O segundo ponto está ligado diretamente como você está naquele dia e naqueles tempos. Então, se você já está tendo uma vida que, no seu ponto de vista, mentalmente falando, você está sendo injustiçado, torturado, triste, então você não vai permitir fazer alguma coisa mais que te prejudique ou que não te dê alegria. Você vai trocar isso, com certeza, por algo que te dê alegria. Então, o resultado vai deixar para depois, o famoso procrastinar. Né? A terceira coisa, a terceira possibilidade desse procrastinar está ligado diretamente a se aquilo que eu vou receber quando eu fizer aquela tarefa que eu estou deixando para depois, se vai ter uma recompensa devida àquilo que eu estou precisando agora. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, diário, que todo mundo gosta de fazer, pouca gente procrastina, que é o negócio de passar roupa. Né? Isso é coisa de algumas pessoas, não sei porquê, né? A gente que, tão fácil, é tão prazeroso fazer isso. Prazeroso. Né? Na minha cidade, que é 40 graus na sombra, é uma coisa deliciosa fazer. Maravilhoso. Não sei porque as pessoas procrastinam de fazer isso. E aí, assim, qual que é a tendência? Então, entre eu passar a roupa, uma pilha de roupa maravilhosa, né, e de repente tomar um sorvete, conversar com um amigo e tocar uma música e ver um filme, eu sei que muitas pessoas vão ficar na dúvida, né, do que fazer, do que priorizar. E aí, se você tiver naquela dúvida, assim, mas depois que eu passar a roupa, né, será que... porque a roupa, normalmente, às vezes, quem passa, não passa só daquela pessoa, ela passa, às vezes, da casa, né? Da casa toda, E aí, de repente, você brigou, de repente, aquele dia com o marido, criança fez uma arte, te decepcionou. Então, se você tiver que fazer qualquer outra coisa, você pode ter certeza que você vai procrastinar a tarefa do benefício que o outro receberia. Como castigo, né? Talvez seja como uma punição. Você me feriu, você me magoou, você não fez o que eu pedi para você fazer, então eu também não vou passar sua roupa vai ficar lá toda amarrotada. É exatamente isso, porque na verdade a gente acredita que as tarefas, elas sempre são feitas, são realizadas, porque tem uma compensação, porque senão nós não faríamos. Ainda aquilo que seja obrigação, entre aspas, porque ninguém é obrigado a nada, mas tem coisas que a gente tem que fazer no sentido de ter uma vida saudável, né? Então, por exemplo,
eu tenho que tomar banho, eu tenho que me alimentar, eu tenho que fazer, arrumar a cama. Uhum. Vou dar um exemplo pessoal, em persona. Na verdade, eu conheço um terapeuta lá da França que tem uma dificuldade, menina, imensa de arrumar a cama quando acorda, sabe? Porque já acorda já pensando nas 30 coisas que tem que fazer. E parece, a gente usa, a mente ela tem esse subterfúgio de querer criar desculpas para você procrastinar. Né? Porque a gente nunca procrastina sem uma desculpinha para justificar o porquê está fazendo para depois. Não, porque depois dá Verdade. tempo, porque além do depois dá tempo, isso não precisa ser agora. E aí a gente vai criando uma série de desculpas, né? Que a gente usa isso como um padrinho. E aí quando eu Uhum. acordo cedo e tem aquela cama maravilhosa, eu não, daquele terapeuta da França, acorda e tem a cama para arrumar, eu penso assim, eu pensava assim, puxa vida, eu vou bagunçar de novo à noite, né? E tal. E aí um dia eu ouvi uma palestra, uma formação, uma Aham. live, por isso que eu falo que a gente nunca perde nada, né? Ah, E uhum. a pessoa falava assim: você vai ter o seu dia exatamente como você começa. Eu falei, vixe, Maria, então não vou parar de começar na bagunça, na baderna, na procrastinação. Boa. Senhor da glória, nunca mais deixei de arrumar a cama. Pois é. Não, mas é, Porque, é bem isso mesmo. É bem isso mesmo. e a gente tem essa tendência, né, do procrastinar também, porque não é prioridade. Então, mas Uhum. existem ferramentas, a gente vai estar falando, né, durante a live, de coisas que a gente pode usar para tentar burlar esses Uhum. gatilhos mentais, essas programações mentais. Porque a gente, sabe o que que é pior do que procrastinar, Lê? O quê? É um negócio chamado culpa. Por que que eu não fiz antes? Quando eu tinha É, tempo de fazer? Por que que eu deixei para a última hora? Porque aí é não vai ficar do verdade. jeito que tinha que ficar. E dependendo do perfil da pessoa, se a pessoa tem um perfil que a gente chama de traço alto, de rigidez, é Uhum. uma pessoa que é perfeccionista, a culpa vai ser maior ainda, porque ela teve menos tempo de preparo. E aí começa É. a criar uma bola de neve. E a pessoa começa, então, a patinar. Engraçado que quem procrastina muito tem a tendência a patinar na vida, pelo menos em alguma área. Porque é como se a procrastinação estacionasse, sabe, no seu Uhum. caminhão, naquela área. É. E aí a pessoa Uhum. não ele fala E assim, fica cara, ali, né? não vai, não vai, eu faço esforço, mas parece que não vai, não vai. Porque alguma coisa, com certeza, esse hábito de procrastinação já está encrostado na pessoa. É, Né? é E é verdade. necessário tirar isso. É. Não, assim, ouvindo você falar, né, faz todo sentido, porque as pessoas olham pra gente, assim, na internet, né, aí vê, poxa, mas eu recebo inúmeras, Kleber, eu recebo, assim, muita mensagem das pessoas falando isso pra mim. Como que você consegue? Você mora nos Estados Unidos, que não tem ajuda, como que você consegue tocar o seu negócio, a sua empresa, dá aula, dá assistência, faz live, não sei o quê, estuda, faz curso, faz postagem, né, Cuida enfim, da casa, consultoria, aí cuida do cuida da marido. casa, cuida dos 2 filhos e um cachorro, que é o que eu tenho. E ainda tem o meu pé de limão, que tem que cuidar, ainda tem o jardim inteiro em volta da casa que tem que cuidar, porque se a gente quer morar na floresta, a gente tem que cuidar da floresta, né? Não é assim. Então, Lógico. então e tem Faz a tudo. Aí tem caminhada. faz a caminhada, enfim, tem toda uma estrutura, né? Vamos dizer assim, todo um complexo, né? Por trás de tudo isso, né? E aí as pessoas me perguntam muito isso, fala, e muitas das minhas consultorias, é por isso até que eu achei interessante esse tema quando a gente, né, conversou, porque muita gente nas consultorias elas falam, eu tenho milhões de funções, eu não consigo fazer uma entrega, como que você acabou de falar, né? 100% de como eu Uhum. gostaria, dentro do meu perfeccionismo, que pode não ser o seu, Sim, mas é dentro do padrão que a pessoa sim. idealizou, ou seja, de entrega. E isso, gente, eu tô falando, não importa ser só no trabalho, não. Pode ser na casa, na educação dos filhos, no relacionamento com o marido, ou com a esposa, né? No caso, em tudo, né? Não necessariamente só na parte do trabalho, né? Da Uhum. profissão. Mas, e eu vejo muitas pessoas falando, eu não consigo.
Eu me coordeno, eu pego a minha agenda, eu coloco tudo ali bonitinho e não consigo fazer tudo do jeito que eu me programei ou que eu gostaria de fazer. E as coisas acabam sempre ficando para o último minuto, não fazem no aqui e agora. E aí perguntam para mim, como que você consegue? Aí eu respondo, eu não consigo. Eu não consigo. Né? Mas... Não é... É engraçado isso, que as pessoas acham que a gente, né, faz assim. Não, eu não consigo. A diferença... Fala. Não, pode concluir, pode concluir. A diferença de tudo isso é uma questão assim, de 2 pontos muito importantes que eu posso dizer, que é o que acontece comigo. Tá? Hoje em dia eu sou uma pessoa completamente diferente de uma pessoa de 5 anos atrás. Graças a Deus. Porque imagina se a gente ficasse encalhada ali no mesmo, né, com uma âncora ali parada no mesmo jeito. Deus me livre. Que bom que a gente muda, né? Mas o que a Alessandra de hoje não é a mesma de 5 anos atrás, quando eu comecei o Aroma. Quando eu comecei a ter o meu nome como terapeuta e ter o meu negócio. Por isso que eu falei logo no começo que eu ia contar uma historinha, porque hoje todo mundo me vê assim, dinâmica, né? Fazendo as coisas. Há 5 anos atrás, a pessoa que procrastinava mais do que qualquer coisa que você possa imaginar na face da Terra. Era tudo deixado para a última hora. Era assim, cestos de roupa dentro da casa para poder guardar. Era cesto de roupa suja com cesto de roupa limpa. E eu sentava na frente do Netflix, da televisão, sei lá, e ficava vendo televisão ou ficava vendo vídeos de sabonetes, tá? Não vou mentir, não. Claro, era vídeos de sabonetes, explicando como que fazia e tal. E a roupa lá. Comida, hoje vamos fazer lanchinho. Saber de cozinhar, que nada, quero fazer... não quero fazer arroz, feijão, carne, essas coisas, não quero. A casa ficava bagunçada a um certo nível, porque eu também me incomodo quando a casa também não está organizada. E falando do Aroma, o Aroma era sempre para amanhã, era sempre depois. Amanhã eu faço a live, amanhã eu faço o post, amanhã eu faço, né, isso e aquilo, enfim. Só que o que aconteceu com tudo isso, né? O que eu descobri? Essas são as 2 coisas que eu vou falar aqui. A primeira delas era como eu começava o meu dia. Que você já comentou sobre isso, a questão da cama, já comentou, né, sobre isso assim, mas era exatamente como eu começava o meu dia. Eu já começava o meu dia toda errada. Tocava o despertador, eu botava mais 5 minutos. Aí ficava lá, né, dormindo. Aí botava o despertador de novo, ele tocava e eu botava lá mais 5 minutos. E disso, de 5 em 5, já dava quase meia hora. Ou seja, já tô procrastinando para levantar da cama, gente. Se ligaram nisso? Já é uma procrastinação. Eu já começava o meu dia procrastinando. Esse era o primeiro ponto. E aí disso parte para a questão de arrumar a cama, parte a questão de escovar os dentes, parte a questão do horário. O que você vai fazer durante o seu dia? Então esse é o primeiro ponto. Como que você começa o seu dia? E o segundo ponto que eu descobri dentro dessa minha jornada de procrastinação são os gatilhos. Quais são os gatilhos que me levavam a procrastinar? Então, assim, eu já devo ter falado isso também antes, mas eu, em uns vídeos, umas palestras que nem você já escutou, eu escutava sempre assim, a pessoa não se alimentava bem, trabalhava o dia inteiro muito, né, demais, sem tempo para nada. Quando chegava em casa às 11 da noite, o que ela fazia? Queria deitar no sofá e comer uma pizza, comer uma coisa, né, gostosa, um monte de chocolate. Sim. Você não ia comer uma salada, né, gente? Porque vamos combinar que eu até gosto de salada, mas entre uma pizza e uma salada, a gente gosta muito mais de comer uma pizza, né? Assim, óbvio, né? Então, assim, a pessoa comia salada. Só que o que acontecia? Qual era o gatilho dessa pessoa? Aí, quando ela chegava em casa, ela se jogava no sofá. Aí ela pegava o telefone, encomendava lá a pizza. Em 5 minutos estava na porta dela e comia pizza. Claro, começou a ter problema de saúde, engordou, rendimento, né? Tudo começou a cair. Qual era o gatilho? O gatilho é não deitar no sofá. Se você deitar no sofá... Não deita no sofá. Vai pra cozinha, faz um pratinho de salada bonitinho, já faz uma coisinha mais saudável, né? Mesmo que não seja uma salada, mas uma sopa e tal, sei lá, o que a pessoa gosta. Aí você senta no sofá, porque aí você já vai comer uma coisa mais saudável, entendeu? Nossa. Então, assim, é só um exemplo, mas eram gatilhos que aconteciam comigo e que eu percebia quais eram os gatilhos. E com isso, eu decidi transformar o hábito matinal e os gatilhos que aconteciam comigo. Né? Eu não sei se isso já acontecesse com você. Não, você falou do sofá, eu lembrei de...
num dos cursos que eu estava fazendo, tinha assessoria, e aí a pessoa falou assim, e era esse gatilho, era do sofá. Pois e aí é. o palestrante falou assim, então você tira o sofá. Ele falou assim, tirar o sofá? Falou, tira o sofá. Você vai vender, você tem uma semana para vender esse sofá. Você acredita? Não, eu achei tão impressionante, porque era assim, era 2 finais de semana. E o cara, a pessoa vendeu o sofá, e quando Uau. o encontro na outra semana, ele tinha emagrecido 3 quilos, porque ele fazia exatamente isso que você falou. É. Ele começou a procurar uma caminhada, porque o que acontecia? A cadeira que ele colocou no lugar do sofá era desconfortável. Então não Então já rola, era você para não vai sentar. facilitar. Então, É. gente, qual o sofá que você tem que vender? Né? É, Se eles fazem. exatamente. Mas você me deu 3 alertas aí que eu preciso falar a respeito, porque é muito, muito, muito importante. Vamos lá. Primeira coisa sobre o acordar, não era o seu caso, mas algumas pessoas trocam, confundem procrastinação com depressão. Por que eu estou falando isso? Pessoas que estão em estágio depressivo ou início de depressão, elas não têm vontade de fazer nada. E acreditam que é uma procrastinação. Então, prestem atenção nisso sempre, né? Onde que está o seu humor, a sua vontade de viver. Porque às vezes a pessoa não faz, não é porque ela tem preguiça, entre aspas, de fazer, mas é porque ela não tem entusiasmo pela vida. Né? É uma ela coisa tem mais vontade profunda, né? É uma muito coisa, mais é um outro profundo. patamar, né? Não é uma coisa mais superficial, vamos dizer assim, é uma coisa mais Sim. profunda, né? E eu recebi vários pacientes, Lê, que estavam em estágio de depressão e se achavam procrastinadores. É óbvio, se está em estágio de depressão, não vai ter uma vida ativa e não vai executar o que precisava executar, mas o buraco, como você disse, era lá embaixo. Então, só ficar alerta a isso. Segunda coisa, você falou da lista. Eu tenho aqui minha lista também, e a minha agenda, a gente vai falar dela mais para frente, mas o que eu quero dizer? Você fez uma lista para fazer as tarefas do dia, e aí a pergunta que não quero calar a dica, já vai dica. Tudo aquilo é só você que pode fazer, meu bem? Verdade. Será Tem que isso você também. tem que fazer Delegar. tudo? Delegar é Vamos muito falar do difícil. delegar e É vamos muito falar difícil. de ter uma agenda cabível, né? Eu tinha dificuldade. Gente, vou contar outra fofoca aqui pra vocês. Todo mundo que me acompanha aí sabe, eu tenho a Pamela, meu braço direito. A Pamela é assim, a querida, eu nem sei se ela tá, enfim, tá resolvendo uns problemas aí, nossa, e eu não sei nem se ela tá aqui na live, mas, enfim, a Pamela. A Pamela é a minha assistente, meu braço direito, enfim, querida. Eu tinha dificuldade de delegar para a Pamela. Olha isso, gente. Olha que loucura. A Pamela trabalha para mim. Ou seja, se ela trabalha para mim, ela tem que fazer as coisas para mim. E eu tinha dificuldade disso, há tempos atrás, logo no começo, quando ela começou a trabalhar comigo. Então, só para dar um exemplo bem real, eu não conseguia delegar. Mas explica o porquê. Porque a gente acha que ninguém pode fazer na mesma qualidade que a gente. Que loucura e aí a gente isso, fica né? meio doido, querendo uma qualidade, às vezes, que é só nossa mesmo. Loucura, então, loucura isso. Agora, um ponto importante, só a gente colocar um parêntese aqui, é o seguinte, que eu percebo isso, tá? Não é que ninguém vai fazer, eu concordo com isso. Não sei se você concorda, mas eu vou afirmar uma frase, né? Enfim, alguma coisa aqui e ver se você concorda comigo e as pessoas aí também. Não é que a pessoa vai fazer igual a você, porque realmente não tem como. Eu sou uma pessoa, você é outra, a Pamela é outra, a Simone é outra, enfim, né? As pessoas são diferentes. Então, cada um vai fazer o seu melhor dentro daquilo que é da sua capacidade. Não significa que seja ruim, né? Só vai ser apenas diferente do que a gente faria. E por isso é que é difícil delegar, porque a gente quer que seja nosso, né? Ou seja, tem a marca ali, fui padrão eu de que fiz qualidade. estampado, né? Tipo assim, vou carimbar ali, fui eu, a Alessandra que fez, o Kleber que fez. Mas não significa que o que a Pamela vai fazer seja melhor ou pior. É apenas diferente, né? Então é importante a gente também fazer esse parênteses, porque realmente igual não vai ser.
Pode chegar perto, pode ser similar, mas exatamente igual não vai ser. Então é bom a gente também ressaltar isso, Perfeito. porque nessa parte de delegar tem essa questão, né? Que não vai ser igual, não tem como ser igual, porque somos seres diferentes, né? E você aprender a ter tolerância e saber que tá tudo bem, né? Ele deu Isso o aí. máximo, igual você falou. Se o máximo dele para você, de repente, não deu a sua nota de máximo, mas tá tudo bem. Será que você não está também se cobrando demais? Porque quem se cobra demais, cobra do outro demais também. Então você olha para a tua vida agora e começa a ver, ter benevolência com você, ter misericórdia com você, né? E com o outro, consequentemente. E a lista que você falou, ela às vezes é gigante mesmo, sabe? Eu atualmente, falando até, eu gosto muito de dar os exemplos do que eu vivo mesmo, assim como você, porque é importante para as pessoas que estão assistindo e que acompanham o nosso trabalho, elas entenderem que nós somos reais, né? Que nós temos vida, que tudo que a gente traz aqui de conteúdo acontece com a gente, ou já aconteceu em algum momento e a gente aprendeu a superar, e é por isso que estamos aqui para poder ensinar técnicas ou, enfim, diferentes modos, né, de você encarar aquela situação para sair dessa situação um pouco melhor. Então, hoje mesmo, na minha atualidade, hoje, nesse momento, eu estou no impasse também dessa questão da lista. Né? Eu estou no impasse mesmo pessoal, porque eu estou com uma demanda X de trabalho e, ao mesmo tempo, eu não estou conseguindo dar o suporte que eu gostaria para aquele X de trabalho. Então, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Não tem jeito. Ou delegar, ou abrir mão de alguma coisa. Estou falando real hoje, nesse exato momento. Entendeu? E é bom, é uma coisa boa, tá, gente? Não é uma coisa ruim, não. Eu tô feliz, tô super feliz, porque eu vejo que realmente o trabalho tá crescendo. Mas a gente, às vezes, tem que dar um passinho para trás, para depois dar dois na frente, sabe? Eu acho que é a questão da lista, só trazendo essa comparação um pouquinho com o negócio da lista que você falou. Né? Não, porque a gente quer resolver o mundo naquele dia, né? Todas as questões naquele dia. Isso não é possível, nem como diria, não é confortável, não é humano, né? Saudável também, né? Sim. Então nós temos outras coisas. Tem gente que é tão... como tem um termo que me fugiu agora, aquelas pessoas que trabalham demais. Workaholic. Nossa, me fugiu o nome. Como? Workaholic. Obrigado, então, é isso aí. E aí, a pessoa, ela consegue dar, vamos supor, uma grande importância em uma determinada área e deixa outra área abandonada, que aí vai ter problema também. Então, quando a gente fala de criar uma agenda, a gente está falando de criar uma agenda de vida. E a sua vida não pode ser uma área só. Então, é sua área pessoal, é sua área profissional, é sua área muito educacional. Muito importante isso. Tudo. Muito então, bem colocado, A Simone, quando veio para cá, eu gosto demais dela, porque ela faz pouco tempo que ela está comigo, mas é uma grande terapeuta e uma grande profissional. E ela fala assim, nossa, mas como você dá conta de fazer tanta coisa, que é aquilo que você escuta, né? Eu falei assim, olha, são algumas coisas. Primeiro, a gente aprender a otimizar o tempo. Então, a gente até brinca, né? Até minhas idas no banheiro, até os banhos, nada se perde nessa vida, minha filha. Porque eu escuto uma aula, eu leio um livro, sabe? Então, por quê? Porque a gente quer aproveitar. Só que, por outro lado, tem nos nossos tempos, cada vez mais tem-se uma exigência do máximo pelo mínimo, né? Você tem que ter o máximo de eficiência no mínimo de tempo e é tudo muito corrido. E a sensação que passa é que você está sempre atrasado. Você tem essa sensação? Que a demanda, as demandas parece que aceleram. Porque a exigência, né? Eu acho que a exigência, principalmente na questão da internet, eu estava até conversando com os meus filhos sobre isso, sabia? Porque eles são uma geração, né? Eu tenho um filho que vai fazer 13 anos e uma menina de 10. Então, você imagina, é uma geração do imediatismo. Sim. É a geração do aqui e agora. Eles não conseguem. Eu estava numa fila com eles no final de semana e tinha que esperar 20 minutos na fila. Eles ficavam assim, quanto tempo vai demorar? Não sei o quê, e não sei o quê, e já acabou, e não sei o quê, sabe? O que eu vou fazer? Não faz nada, medita, sabe? Não faz nada, medita.
Sabe? Faz uma conexão interior com você mesmo. Faz uma terapia com você, entendeu? Para uma criança, gente, de 13 e outra de 10 anos, né? Assim, eu sou a mãe, né? Eu tenho uma de 15 e uma de 13, pois é. Então é a mesma coisa. Então, é a mesma coisa. Só que é uma geração do imediatismo, né? Então, a questão do procrastinar para eles é muito subjetiva, porque ao mesmo tempo que para eles tem que ser as coisas muito rápidas, mas quando eles têm que fazer alguma coisa que demanda um certo esforço, vamos dizer assim, existe a procrastinação, porque eles não estão acostumados com isso, né? E é exatamente o que você estava falando. Né? São pessoas enfraquecidas no sentido de não ter... nós temos a ideia que tudo tem que dar prazer. E essa geração, isso é mais fortalecido ainda. Então, nós sabemos que nem tudo dá prazer. Tem coisas que realmente são necessárias serem feitas. E aí você tem que abrir mão ou entender que isso vai te levar a outro lugar. Mas esse caminho tem que ser percorrido. Então, voltemos às roupas. Para a gente estar lindo, maravilhoso, ainda bem que não está funcionando a minha roupa inteira, porque não está devidamente passada, mas aqui está, então está tudo ok. Para ter isso, alguém, ou seja, eu, tive que ter um tempo para ficar lá, para chegar nesse processo. Os processos, eles não são mágicos. Né? A gente tem isso também. Parece que tudo é muito assim, igual você falou, meio de mágica. E eu acredito que essa geração fica com isso muito presente também. Quando você fala dessa espera, eles realmente não são treinados para o esperar. Porque tudo é rápido. Então, assim, tanto é que você falou da fila, já aconteceu comigo também, óbvio, que tem filho, acho que todo mundo já passou por isso. Tipo assim, por que não comprou online? Porque, sabe, as soluções... Não tem um ticket expresso, né? Um negócio assim, que a gente sai daqui e já tá lá, né? Uma coisa assim. Tinha uma colega nossa que falava que tinha uma bebezinha, acho que era neta, não lembro, que ela chegou na TV, era uma TV comum, e ela ficava assim na tela, para ver se a imagem ia, não ia, porque ela estava tão habituada no celular. Estava tão habituada, verdade. E essa mentalidade, e aí também a importância da gente ensinar para as crianças, e para os nossos filhos, adolescentes, e para essa nova geração, que isso é necessário e é saudável. Porque senão a gente se frustra mais do que se deveria se frustrar. E a gente sabe que uma das dificuldades da geração é lidar com a frustração. Porque tudo foi aprendido a ser do meu jeito e tal. Falam-se tanto de algumas liberdades e se esquece de falar do limite, né? Que a minha liberdade termina quando começa a sua. E aí é necessário entender que nem tudo vai gerar no meu tempo. Porque eu funciono de um jeito e você de outro. E que lindo com certeza. Isso. Não, e eu acho importante também, até falando um pouco, já que a gente entrou, né, falando das crianças, eu acho importante até para quem está assistindo a gente que tem filho e está nessa geração do imediatismo, enfim, e tem a questão das frustrações também, tem a questão da procrastinação, tem todo um conjunto, né, todo um contexto aí. Eu aqui, depois que eu parei dessa... É tudo uma questão de exemplo também, sabe? Eu vejo muito não é que você seja total responsável, nós pais, né? Total responsável, porque acho que a criança ela tem a sua característica pessoal, ela tem o livre-arbítrio, ela tem o social que ela vive na escola, que nós pais não estamos presentes, por mais que a gente escolha a escola, os amigos, a gente influencia um pouco nessa escolha, mas as crianças é que estão lá o tempo todo na escola, não somos nós. Então ela tem a influência dos amigos, ela tem as influências que nós não temos, né? Mas a gente, por mais que a gente trace o caminho, mas é a vida deles. Eles vão crescendo e eles vão traçando as suas próprias escolhas, as suas próprias conquistas, né? Enfim. Sim. E o que eu acho mais importante é a questão do exemplo. Então, quando eu contei aqui da parte de procrastinar, que eu não fazia as coisas, né, e tal, eu vi muito isso depois que me deu estalo, com as dicas todas que a gente vai falar aqui, como eu consegui transformar essa procrastinação. Eu via muito isso como uma responsabilidade do exemplo que você passa. Então, qual é o exemplo que hoje eu passo para os meus filhos?
São duas, assim, primeiro, como que começa o dia? Os meus filhos arrumam a cama todos os dias, eles fazem o próprio café todos os dias, eles lavam a roupa na máquina, mas eles colocam a roupa para lavar, eles guardam a roupa, né? Quando eles chegam da escola, eles têm um cesto de roupa, que a roupa tá ali, para eles poderem guardar no armário. Então, ele tem certas obrigações que eles têm que fazer antes da diversão. Então, eles chegam da escola e eles têm que fazer a obrigação para isso. Algumas vezes eu falo, vai guardar sua roupa. Quando eu chego lá, a roupa não está guardada. Ou seja, a tal da procrastinação. Deixaram para depois, para não guardar, porque queriam jogar videogame, chegaram da escola, estão cansados, querem distrair, querem brincar na rua, enfim. E aí é a tal da procrastinação. Então, um ponto importante também que eu acho que a gente deve levar em consideração é o porquê que nós procrastinamos. Porque deixamos de fazer a coisa que é muito chata, né? Que nem a gente já falou aqui, para depois. O exemplo disso é a questão da roupa dos meus filhos, por exemplo. Eu guardo depois. Não, não vai guardar depois. Você vai guardar agora. Pegar um gancho que você está falando. Teve um estudo, não sei se você sabia desse estudo. Parece que você sabia, porque foi feito um estudo com alguns adultos procrastinadores. E o que se descobriu? Que a infância tinha benevolência da mãe nas atividades domésticas. Então, elas, por exemplo, tinham que fazer tal coisa, e aí a criança esperta ia fazer outra coisa, e aí a mãe ficava com dó porque ela tinha culpa, porque ela trabalhava o dia inteiro às vezes, e aí ela, por culpa, ela liberava das tarefas, e aí ficou registrado nesses adultos, então, o registro que, ok se eu deixar para depois, não tem problema. Olha isso, tá vendo? Isso ficou inconsciente, tornaram-se adultos, e com essa mesma, só que assim, ficou como se fosse uma programação mesmo. Então, o que você fez é exatamente isso. É saudável e é necessário. Olha, que coisa interessante. Às vezes eu até entendo que eles estão realmente cansados, Kleber, de verdade. Eles realmente estão cansados. É aquela coisa como nós adultos. Eu não vou lavar a louça agora. Eu vou me dar 30 minutos, eu vou ler um livro, eu vou, enfim, assistir uma live, vou fazer alguma coisa para mim que eu quero fazer e depois eu lavo a louça. Mas eu acho importante a gente já ensinar desde cedo, é o que você acabou de falar dessa pesquisa. Por quê? Porque é uma forma de procrastinação. Por mais que seja besteira, eles vão guardar a roupa depois. Mas é uma forma de procrastinação, né? É igual o levantar de manhã. Todo dia eles têm que arrumar a cama antes de ir para a escola. E aí eles olham pra mim e falam assim, mas hoje tem que arrumar a cama, às vezes é domingo. Mamãe, mas hoje é domingo, tem que arrumar a cama? Tem que arrumar a cama. Você arruma a cama todo dia, por que você não vai arrumar a cama hoje, né? Só porque é domingo, né? Então, assim, é claro que tem um dia ou outro, né, gente? Não vamos também ir um regime militar. Tem dias que eu entendo, a mamãe aqui também não é bruxa não, tá, gente? Né? Bruxa no sentido... Quer dizer, eu sou bruxa até, porque veio uma postagem bonita aí dizendo que eu sou a bruxinha, né? A bruxinha da floresta, não é aquela bruxa ruim, não. Mas também assim, tem dias e dias. Mas é importante a gente ressaltar a questão, como a gente falou, dos gatilhos, né, da educação já, porque tudo isso, gente, é uma forma da nossa mente, que aí entra até nas dicas, né, se a gente já pode começar a falar sobre isso, porque lembra que eu